Amém, queridos. Ó, então, o tratamento que o Espírito Santo deu para mim, desde o momento em que eu ouvi o tema dessa imersão, que é o reino, o rei, Deus e o seu reino. E o meu tema que eu chamei aí é onde que está aqui? A nossa adoração e o reino do Senhor. Então, especialmente no dia da solenidade da Epifania do Senhor, né, na missa da Igreja Católica, que aqui foi dia 5 de janeiro, né, normalmente eles celebram dia 6, Deus tratou muito comigo sobre isso, né? Então, né, hoje de manhã a Elane falou sobre o tempo lá, e ela colocou, né, Pai, glorifiquei o teu nome. Em algum momento eu ouvi isso dela. O Carlos Antônio também falou que o poder pertence a Deus, né? Então, Deus, ele controla tudo, ele tá, né, ele governa as nossas vidas, ainda que a gente não o deixe, mas ele está no governo, ele governa desde antes da fundação do mundo, né? E tudo, né, que a gente tem ouvido nestes dias tem suscitado para mim um desejo de adorá-lo ainda mais, né? Então, e corroborando com aquilo que Deus tratou comigo, né, nessa solenidade da Epifania, né? O que é a Epifania? Só para recordar um pouquinho, né? O que ela significa? É a manifestação de Deus, ou seja, o dia em que Deus revelou o seu Filho para o mundo e se manifestou universalmente na figura de um menino. Então, a primeira adoração, né, praticamente, que Jesus recebeu foi quando ele nasceu e os reis magos trouxeram, né, os presentes para ele. A palavra Epifania, ela tem origem grega, ela significa revelação, manifestação. Eles falam que é uma teofania, uma aparição divina, né? E Jesus, então, se manifesta e é reconhecido como Deus pelo ser humano através dos reis magos, né? O padre Kleber, na homilia dele, ele falava, né, que os reis, o mago, né, naquela época não era um termo bom, né? Magia não era um negócio que era agradável. Então ele falou, isso não representa muito o que eles são. Eles são estrangeiros, né, como nós não somos judeus, então eles vieram do Oriente lá e trouxeram, né, foram guiados, né, pela estrela, né, foram dirigidos, né, pela natureza, né? Uma das formas que Deus nos dirige é através da natureza, né? E aí eles vieram adorar. Eles, né, encontraram lá com o rei Herodes, né? Tem o texto lá que até eu coloquei aqui, mas Herodes queria saber, ó, nós viemos ver o rei, né? Mas, então me avisa, tá? Porque eu também vou querer adorá-lo, né? Então, adorações verdadeiras e adorações falsas, né? E então, para mim, né, para nós, a minha reflexão é assim, como é a minha adoração? Especialmente porque aqui Jesus não tinha feito nada ainda na vida dele. E eles o adoraram verdadeiramente, né? Trouxeram ouro, incenso e mirra, né? Mostrando toda a alegria que eles sentiram quando viram o menino, né? Então, a minha adoração deve ser muito maior do que a dos magos, dos reis magos, né? Por quê? A gente conhece a história da morte e ressurreição de Jesus, né? Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tudo que nós já ouvimos e ele representa para nós, né? E nós falando nesses dias do reino eterno de Jesus, né? Do o único rei que ressuscitou. Então, a minha reflexão é o seguinte: eu preciso adorá-lo muito mais. E nós recebemos o Espírito de Deus, né? Então, o texto em João 4 diz que nós chegada a hora, né? Deixa eu abrir o texto aqui que agora eu não. João 4.
Aqui, João 4, 23 a 24. Eu vou ler e eu já vou terminar também, não vou me estender muito, não. E eu queria que nós estivéssemos pensando na nossa adoração, e depois eu quero que levantemos um momento de adoração, pequenos momentos de adoração aqui, antes de terminarmos. Então, o João 4 diz assim, 4, 23 a 24. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, para mim, né, essa reflexão eu sempre, né, eu lembro no começo do grupo, tinha reuniões de adoração, né? A gente não orava, a gente só adorava a Deus, né? Ministrava. E foi falado muito, né, da questão né, a primeira parte do Pai Nosso, que é uma verdadeira adoração a Deus, né? Então, que tudo isso que nós temos ouvido nestes dias, e eu creio que o Espírito Santo realmente está falando, suscite em nós uma adoração mais profunda, né? Uma adoração em espírito e em verdade, de nós e de toda a igreja, para a glória do nome do Senhor. É esse o tratamento que Deus me deu, e eu queria trazer isso para vocês, queridos. Em nome de Jesus. Aquela música, por favor. É mais profundo que o mar, e eu não tinha fôlego para mergulhar e encontrar meu Pai. Está bem alto como o céu, e eu não tinha asas para ir voando e tocar meu Pai. Mas trouxe o céu pra mim quando enviou seu filho pra morrer na cruz por me amar. E eu tão cego fui que demorei tanto pra perceber que o céu já estava aqui, tão perto. Me disseram que Deus estava lá no céu, mas não disseram que o céu já estava aqui, tão perto, tão perto. Deus está dentro de mim. Me disseram que Deus estava lá no céu, mas não disseram que o céu já estava aqui, tão perto.
está. Então, queridos, eu sei que já passou um pouco do tempo aí, mas assim, a gente tem ouvido isso, né? O reino de Deus está dentro de nós. E essa música, então, é o céu, né? O céu aqui conosco para nós reinarmos aqui e depois vivermos eternamente com Deus. Amém. Glória a Deus, né? Eu sei que podemos ficar mais um pouco, então, se os irmãos quiserem, né, comentar, fique à vontade. Quem quiser sair também, fique à vontade, né? Mas fiquem na liberdade, né? Para nesse momento. Amém, Sérgio. Di, obrigado pela música. Eu não conhecia, não. Já anotei aqui, vou ouvir outras vezes. Eu só queria comentar, Sérgio, os reis magos adoraram ali a Jesus, né? Ele ainda bebê. E Jesus não tinha nem iniciado o ministério dele, nem a obra, nem feito tantos milagres, né? Ainda tinha muita coisa para acontecer, mas eles o adoraram, quanto mais a gente. Então, é exatamente isso. Nós vimos, né, ouvimos, né, conhecemos os evangelhos. Então, amém. Muito bom. Obrigado. Nós sempre comentamos, né, sobre a questão da eternidade e no finalzinho, né, da manhã, a Clélia disse uma coisa no final da reunião, né, que tem tudo a ver, né? A Clélia disse que a única coisa que nós vamos fazer na eternidade é louvar a Deus, né? A música que existe hoje é a única coisa que nós vamos levar para a eternidade, né? E a adoração, né? A música da adoração, né? Então, é uma coisa que nós precisamos realmente nos envolver com a adoração a Deus. Às vezes a gente é muito de cantar tantas coisas, e é legítimo, não estou falando que tem nada errado, não, né? Não é questão de uma coisa estar errada, mas a gente precisa se envolver com momentos de adoração a Deus, tão somente, né? Porque é isso que nós vamos fazer em toda a eternidade. E é interessante, né, essa questão dos reis magos, porque eles vieram de longe, né, para adorá-lo, né? Tem uma música que diz assim, né? Eu vim aqui só para adorá-lo, né? Para te adorar, né? Fala, Zé. Oi, opa, me acertar aqui, pronto. É interessante essa questão dos reis magos, que eles foram, né, atrás de uma criança, então é de uma profecia, né, então siga a estrela e ali vocês vão ver a criança, né, e não sei, né, não sei se eles souberam da história do anjo que falou com José, olha, não deixe a sua esposa, porque o que está sendo gerado dentro dela, né, é do espírito, né? Então, assim, a gente não sabe, mas alguma coisa moveu eles a ir até lá. E quando eles chegaram e viram a criança, eles adoraram. O que compeliu eles a estar adorando aquela criança, se não foi o Espírito Santo de Deus, que fez eles acreditarem nessa profecia, né, nesse tratar que eles receberam, de ir até essa criança, né, o que levou eles até lá? Né? E quando chegaram na criança, eles tiveram a certeza daquilo que eles tinham ouvido lá atrás. Tanto que eles deixaram os presentes e adoraram aquela criança.
Então, esse Espírito, ele traga isso dentro dos nossos corações hoje, a cada dia, a cada momento, né? Porque eles não sabiam, eles foram atrás, eles acreditaram no fato e foram atrás, e ali eles contemplaram, né? Nós já sabemos da história, né? E aí a gente precisa realmente desse Espírito para a gente trazer esse mesmo ímpeto, essa mesma coisa que trouxe, né, para eles essa adoração, né, que ele possa trazer isso nos nossos corações hoje em dia, para que a gente possa adorar esta criança que a gente sabe que nasceu, que pregou o Evangelho, viveu o Evangelho, morreu na cruz por cada um de nós, ressuscitou, enviou o Espírito dele e falou: olha, vocês não estão órfãos. E a gente continua. Então, né, resta a nós ter esse mesmo Espírito para nós podermos adorar esse Deus como esses homens adoraram a criança ali naquele momento. Para adorarmos o Rei em espírito e em verdade, como o texto lido de João 4, com essa sensação que o céu já está aqui, como diz a canção. Sabe, você envolvido dentro desse céu, sua adoração será em espírito e em verdade, será plena. Amém. Somente eles, os reis magos, que viram a estrela, né? Muitos, né, o mundo estava caminhando da mesma forma, mas eles viram a estrela. Somente eles perceberam isso, porque eles sabiam, né, eles leram na palavra, no Isaías, tal, que ia nascer uma criança. Somente eles viram. Lá em Jerusalém, lá em Belém, procuraram-se estalagem para José e Maria, mas não encontraram. Quer dizer, todo mundo viu que ia nascer uma criança, mas quem era essa criança, né? Somente eles perceberam isso. Foi onde eles foram e adoraram a criança. Somente eles foram porque sabia que ia nascer o Rei dos Reis, né? Ele sabia que aquele dia estaria ali adorando aquele que já estava prometido lá desde Gênesis, já, né? Então, eles perceberam essa luz. Então, que nós possamos ver essa luz também, que é Cristo brilhando em nós. Que muitas vezes nós não entendemos isso, né? Então, possamos perceber essa luz, como eles perceberam. Nós também possamos perceber isso nas nossas vidas. Vou ser bem rápida. Esse ano eu tive um privilégio muito grande, aliás, eu costumo dizer que Deus é bom o tempo todo, principalmente comigo, né? Nossa, eu não sei como agradecer. O pessoal que participa ativamente na Igreja Católica sabe que este ano é o Ano Santo, né? Que do dia 25 de dezembro ao dia 5 de janeiro, o Papa autorizou a abertura de algumas igrejas, portas em Roma, e tem uma na Espanha também. E qual é o significado? Eu fui muito privilegiada. Eu estava lá no dia 5, eu entrei na igreja de Santo Maior. Qual é o significado? É uma porta que fica fechada e ela só abre a cada 25 anos. Então você vai falar, nossa, mas isso né? Qual o significado disso diante de toda uma outra estrutura a qual nós servimos e nós sabemos? A porta, ela significa entrar por ela, significa a peregrinação. Você ir ali, onde é considerado um ano santo, a imigração. Ir lá, pedir indulgências, no caso, pedir perdão pelos pecados. Eu vi naquilo, né? Eu nunca, 25 anos atrás eu não estava lá. E eu vi aquilo, e comecei a ler enquanto eu estava lá, porque a minha amiga falou, olha, esse ano é o ano santo, né? E é de uma emoção muito grande, porque o Papa fala muito sobre a imigração, ele fala muito sobre os peregrinos, ele falou esses dias, inclusive, né? Todos nós somos imigrantes aqui na Terra. Então, poder entrar ali, dobrar o joelho naquela igreja, na outra igreja, seja onde for, e falar, Senhor, eu vim para te adorar, eu vim para pedir perdão pelos meus pecados. Esse é um
privilégio. E seja lá, ou seja em outro lugar, eu acho que nós temos que lembrar que faz parte da liturgia católica e nós devemos também abrir os nossos olhos para tudo e não fechar, né, para as coisas que são litúrgicas, que este é o ano santo. É considerado um ano para pedirmos perdão mais, peregrinarmos mais, à procura realmente de uma redenção das nossas vidas. Desculpa aí, só queria compartilhar com vocês esse episódio maravilhoso. Obrigado, Ângela, desse testemunho, legal pra caramba, eu ouvi alguma coisa, mas você teve lá, né? Então, muito 10, legal mesmo. Né? Eu só ia completar que o Zé falou do texto lá, né? Na palavra, em Mateus lá, 2, 1 a 2, então está assim, no 2, onde os reis magos perguntaram, eles chegaram em Jerusalém, né, perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Eles vieram afirmando, nós seguimos a estrela do Oriente, então eles estavam realmente sendo usados pelo Espírito Santo, né, e assim, né, Jesus já estava provocando no rei Herodes, né, opa, quem que é esse rei que está chegando aí? E na homilia, o padre Kleber falava que os sacerdotes tinham, e o rei Herodes chamou depois os sacerdotes, o que é esse rei aí que nasceu aí? Onde é que ele vai nascer e tal? Eu quero saber direitinho. Aí eles falaram, pelas profecias, eles foram consultados. Mas eles estavam meio despreocupados, eles não estavam, né, assim, longe, alienados dessa situação. Então veio gente de fora para chamar a atenção deles. Jesus já começou, né, nascendo e já arrebentando com o negócio. Cheguei, já tem gente já falando de mim aí, né? Eu tô quietinho aqui, mas daqui a pouco vocês me esperam, sabe? Então é muita coisa. Então, e hoje ainda o pessoal está despreocupado, né? Tem gente que não está nem aí e está longe dos caminhos de Deus, né? Que Deus levante, né? Nesse ano santo que a Ângela lembrou bem aí, que a santidade cresça no meio da igreja, né, do Senhor, para a glória dele mesmo. Amém. Sérgio, você falou dos reis magos que acabaram provocando, né, o despertar nos judeus, né, vamos dizer assim, é o que a Bíblia vai dizer, que os gentios, nós vamos provocar, né, a adoração, né, e os ciúmes nos judeus para eles reconhecerem o Salvador, né? Amém, amém. Esse já era o prenúncio, né? Porque eles eram gentios também, os magos, estrangeiros, eram do Oriente, né? Que bênção, que bênção.